ter uma opinião eu acho que é algo que todo mundo tem. Se você não tem, é porque talvez você não saiba sobre o assunto. É muito importante ter uma opinião porque ela vai te guiar para algumas conversas que você não teria anteriormente. Também é importante ter uma opinião porque ela vai te levar a lugares e a pessoas que vão te aproximar de certos grupos sociais ou te afastar, né? Isso pode acontecer também. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre por que você deve ter a sua opinião e muito mais do que isso, quando que você deve dar a sua opinião, se você deve dar a sua opinião. Acho que é essa a reflexão que eu quero trazer aqui com vocês hoje. E aí, meu nome é Igor, você está ouvindo o podcast O Quase Adulto. E se você é novo por aqui, eu já indico para que você siga aí no Spotify, acompanhe a gente no Instagram, @oquaseadulto, que você vai estar por dentro de outros temas também que já apareceram por aqui e vai poder acompanhar a gente, auxiliar as nossas decisões, o que a gente vai trazer nos próximos episódios. E é importante porque ajuda no engajamento e a entregar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Enfim, feito tudo isso, vamos para o assunto. Já diria o filósofo, né? Opinião é igual cu, todo mundo tem o seu e dá quem quer. Mas, às vezes, é mais importante você dar a sua opinião. Nossa, que analogia horrível que eu fiz, né? Mas enfim, peço perdão aí. Mas, às vezes, é fundamental que você dê a sua opinião. A gente vive num mundo cada vez mais polarizado. E quando você vê uma polarização, você vê que tem muita gente do extremo de lá que está dando a sua opinião o tempo todo e isso favorece os algoritmos das redes sociais, né? As redes sociais são elementos da nossa vida que a gente convive todos os dias e por isso que eu vou dar esse exemplo, né? Quanto mais gente do lado de lá dá a sua opinião, mais ela cresce e ela entra nas pessoas que talvez não tenham uma opinião formada ainda. E gente do lado de cá também faz a mesma coisa, né? Dessas pessoas dos dois extremos, elas fomentam opiniões que podem ser absurdas na maioria das vezes. A maioria é foda, né? Mas enfim, o que podem parecer absurdas ou que são realmente muito fortes ou muito definidas, e isso impregna na cabeça de pessoas que estão mais suscetíveis a estar de um lado ou de outro. Por isso que a gente vai ver no ano que vem o que eu acredito que sejam extremos muito opostos, né? Lula e Bolsonaro, tá muito nesse debate aí de quem que vai ser o próximo presidente do Brasil, né? Ou, enfim... E isso é uma coisa que até me assusta um pouco, porque são muito opostos e são pessoas que batem muito entre si, sendo que vão ter vários outros candidatos que podem te representar muito melhor, mas muita gente acredita que não deve, não devo votar, por exemplo, vou dar um exemplo, só um exemplo, calma, não devo votar no Ciro Gomes porque eu acho que ele não tem força para bater de frente com o Bolsonaro ou com o Lula, ou eu quero a questão do pessoal achar que segundo turno só dá para ir Lula, enfim, tem várias questões aí que entram nesse debate que não cabem a mim também a explicitar, até porque o assunto não é esse, é só uma exemplificação que eu vou dar. E aí elas abrem mão de dar um voto ou de criar opiniões por si próprias para votar em alguém que já vem com um pacote ali pré-definido, né? Ou comprar uma ideia de um lado de lá ou de um lado de cá que é efervescente na sociedade, que vai ficar batendo na tecla, né? Eu vi esses dias, não lembro aonde, infelizmente, que as pessoas que dão muito a sua opinião, elas têm o algoritmo muito elevado e isso, né, faz com que as redes sociais dessas pessoas bombem, que eles alcancem mais pessoas. É por isso que a gente sempre vê um tweet do Felipe Neto repercutir bastante, ou do Monark, né? E eu acho que o Monark é um exemplo muito bom para a gente falar sobre opiniões. Por quê? Porque o Monark, não sei se todo mundo sabe, né? Então o Monark, ele é host junto do Igor, do Flow Podcast, que é o maior podcast do Brasil, ou foi, né? Enfim, em números, e é um podcast muito expressivo. E o Monark, ele tem uma visão da vida que eu enxergo que é um cara muito livre, que dá a sua opinião mesmo tendo ou não fundamentos. E muitas vezes ele dá essa opinião sem fundamento, sem dados, né? Até rolou um meme aí esses dias que a Gabriela Prioli foi no Flow e ela criticou o Monark e tal por ele não dar opiniões baseadas em dados, né? Que ele não tinha como saber se ele estava falando era certo ou errado.
E por que eu pego o Monark de exemplo e não o Felipe Neto? Porque o Felipe Neto, ele tem um repertório mais respeitado. Acho que muita gente respeita muito ele, acredita muito no que ele fala. Ele é um cara, talvez... não que o Monark não seja, mas ele é muito bem intencionado, talvez. Eu acho que as pessoas, pelo menos na minha bolha, não têm uma visão tão distorcida do Felipe Neto quanto tem do Monark, né? E eu acho que eu enxergo o Monark assim, de olhos de alguém que acompanha ele desde os meus 10 anos, porque eu acompanhava os vídeos de Minecraft dele e acompanho hoje o Flow, claro, eu faço podcast, eu tenho que acompanhar os maiores podcasts do Brasil, eu sempre tenho esse costume. E eu vejo que no Monark ele dá muita opinião dele, né? Voltando ao assunto, porque viajei. Ele dá muita opinião dele porque ele quer expressar e ele quer convidar as pessoas a refletirem. Não necessariamente ele acredita fielmente naquilo, mas algo fez ele acreditar num determinado assunto e por isso ele vai colocar aquela opinião lá na mesa e muitas vezes as pessoas não vão saber rebater ou não vão conseguir dar um contra-argumento, ou às vezes o convidado fica acanhado de fazer isso, e às vezes a opinião do cara ecoou ali na mesa, ele jogou um assunto que talvez ele não saiba, que ele não tenha como dar uma opinião fundada, e isso acaba sendo perigoso para muitas pessoas, porque ele fala com muita gente, né? O Flow tem 3 milhões de inscritos, se eu não me engano, no YouTube, então ele tem uma posição de destaque, e que talvez as pessoas esperem dele um repertório, uma opinião que seja estudada, porque provavelmente ele tem os 3 milhões porque merece, enfim. E isso faz com que a opinião dele seja valorizada, que tenha um valor, porque ele é uma pessoa em posição de destaque na sociedade, entendeu? Isso que eu quis dizer. E o Monark, ele faz isso para levar as pessoas a pensarem, e muitas vezes ele já assumiu, não, eu sou burro mesmo, eu fumo maconha pra caralho aqui, e eu acho que não tem que ter tanto argumento assim pra discutir sobre algum assunto. Em certas partes eu concordo com ele, porque ele tem uma questão de liberdade de expressão até interessante, mas muitas vezes ele fala merda mesmo, ele fala muita merda. E ele é o maior exemplo disso, porque até toda semana o nome dele tá lá nos Trending Topics, que ele falou algum absurdo, que provavelmente ele não sabe do que ele tá falando, né? E eu acho que a gente tem que dar a nossa opinião, muitas vezes quando a gente é perguntado, claro, mas o Twitter, ele deu esse poder de dar a sua opinião rápido, fácil e para todo mundo, né? Todo mundo que está ali na internet vai ver a sua opinião, que é algo que o Instagram não faz, né? O Instagram, ele, claro que você pode ali colocar postagens com texto, fazer stories, mas não é esse o foco do Instagram. E o foco do Twitter é dar a sua opinião, praticamente. É tweetar sobre a sua vida e essas coisas. E isso acaba que faz o Twitter um lugar bem tóxico, porque você enxerga opiniões de várias pessoas, você enxerga discursos de ódio que se confundem com opiniões. Isso é um perigo muito grande para muitas pessoas. Eu acho que eu costumava opinar muito, eu opino muito, né? Eu uso muito o meu Twitter para falar de Fórmula 1 e sobre alguns absurdos também que eu acho, e às vezes eu não vou ter o maior ou o melhor dos fundamentos, eu não tenho tanto conhecimento sobre tantas coisas, mas eu acredito que muita gente espera que para você falar de alguma coisa você tem que ser expert ou que você tem que ter bastante conhecimento sobre aquilo. Eu acho correto, eu acho que a gente tem que valorizar muito as pessoas que têm esse conhecimento. Por exemplo, você vai ter uma dúvida de médico, você vai perguntar para mim ou pro Drauzio Varela? Por mais que eu tenha uma visão que, talvez é uma virose, o Drauzio Varela vai falar que é outra coisa. Quem que você vai acreditar? No Drauzio, gente, pelo amor de Deus, vai acreditar no Drauzio. Mas eu acho que muita gente tem essa... valoriza todo mundo como se fosse igual, entendeu? Eu acho que às vezes é esse o problema de dar muita opinião e as pessoas acreditarem nas opiniões que você está falando como uma verdade. Uma opinião não é uma verdade, uma opinião é um ponto de vista de algo. Eu já vi muita gente falar que existe 3 verdades. A de uma pessoa, a de outra pessoa e a verdade de verdade, enfim, era algo assim. Posso estar falando merda, enfim. Mas eu acho que a reflexão sobre dar a sua opinião está muito aí. Você deve dar a sua opinião no Twitter, por exemplo, política. Você é livre para fazer isso, você pode fazer isso. Eu incentivo que você tenha uma opinião política, mas é uma noção de ter, consequências virão por causa disso.
Então, se você fala um absurdo, talvez os seus amigos não vão, se eles forem amigos de verdade, eles vão te dar um toque e vão falar, você falou merda, acho que não é por aí, tá? E aí, às vezes, eles vão te dar um toque bem bacana e você vai, ficar maneiro e tal, vou apagar e tal, não vou falar isso de novo. Mas muitas vezes isso vai passar batido. As pessoas só vão olhar a sua opinião lá sendo dada, vão mandar para as amigas dele lá, enfim. Se liga o que esse otário tá falando. E vão te zoar em segredo. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. E aí que mora o perigo. Porque às vezes você tá dando a sua opinião e você, acho que tô abalando aqui. Tô usando umas palavras bonitas, tô entendendo bacana, sei argumentar. Mas, na verdade, talvez não. Talvez pra você dar a sua opinião, você tem que entender dois lados, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai falar agora sobre um assunto interessante. A legalização da maconha, por exemplo. É um assunto que muita gente fala pra eu trazer aqui pro podcast mais vezes. Mas eu tenho uma opinião, claro, sobre isso. E eu não exponho ela abertamente, com tranquilidade, porque eu não conheço tanto os prós e contras disso. Eu tenho uma posição... vou ter que falar, né? Eu sou um pouco pró, porque eu conheço mais os prós do que os contras. Mas eu tenho uma opinião tão líquida sobre isso que se eu sentar com um cara por 10 minutos e ele me explicar motivos para ser contra, eu provavelmente vou mudar de opinião. Então eu tenho essa liquidez, eu acredito que a maioria das pessoas também tenham. Existem outras que são mais concretas para mim. Por exemplo, eu posso argumentar muitas vezes por que o Santos é o maior time do Brasil. E eu tenho uma certa noção, eu conheço mais sobre isso. Eu posso argumentar por que o Ayrton Senna é o maior piloto de todos os tempos, sendo que ele não é o que tem mais títulos e vitórias. Eu posso argumentar, são assuntos que eu conheço e eu gosto. Mas, maconha, por exemplo, eu não tenho. Mas eu tenho a minha opinião. É coerente eu ir lá no meu Twitter e postar a minha opinião, ou eu fomentar esse assunto mesmo não tendo tanto conhecimento? Fica aí uma questão. Talvez é interessante, talvez não, entendeu? É coerente não só o Twitter, porque talvez o Twitter ele é um lugar que vai ter sua bolha. Mas na mesa de jantar da sua família de Natal, você falaria sobre qualquer assunto, mesmo sem ser perguntado? Então, por exemplo, tá lá todo mundo, beleza, vamos comer uma rabanada aqui e falar sobre aborto, galera. Então, eu acho que tem ambientes e ambientes, acho que você tem que ter a sua opinião, acho que você tem que buscar saber sobre a maior quantidade de coisas variadas para ter uma opinião formada, mas talvez não se apegar tanto também às suas opiniões formadas. Porque você vai ter uma opinião formada que talvez ela é formada numa base de bolhas que você vive, então ela é fomentada também, você só conversa com as pessoas que concordam com você, e quem é contra, quem fala o contrário, você abomina. Esse que é o problema também da polarização. Então você tem um lado da esquerda que não conversa com o lado da direita, você tem um lado da direita que não conversa com o lado da esquerda. Isso só favorece e só afasta esses dois grupos, e aí acaba te colocando sem rumo, entendeu? Você aí que tá no meio do papo desses dois, você não sabe pra onde vai, você fica sem chão. E aí você precisa ter uma pessoa que converse com essas duas coisas, entendeu? Eu acredito muito nisso. Uma pessoa que consiga encontrar um meio termo. Beleza, vamos supor que a gente vai legalizar a maconha amanhã. A gente pode legalizar de qualquer jeito? Não. Por mais que existam pessoas que acreditam que tem que legalizar e foda-se. Pronto, a partir de amanhã, maconha não é crime. Não. Existe um planejamento. Agora, a gente vai conversar entre as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor? Tem que colocar essas pessoas para conversar. É o exemplo da democracia, né? E essas duas opiniões vão ser valiosas, para que você crie uma legalização da maconha, por exemplo, né? Que a gente está usando esse exemplo aqui, que seja direcionada e que seja controlada também, sabe? Porque os dois extremos vão levar a problemas, entendeu? Sempre vai ter problema, sempre vai ter gente reclamando, mas eu acho que fugir dos extremos é uma boa opinião para você é uma boa ideia para você que quer ter alguma opinião. Então eu acho que fica uns questionamentos assim
né, para você entender contextos, entender textos, buscar informação para que você possa dar a sua opinião com tranquilidade. Eu vejo muita gente que se esconde de alguns assuntos e eu acho que isso não é interessante também, sabe? Não esconda de assuntos, sabe? Se é uma causa, por exemplo, a causa feminista te ataca diretamente a você, ataca, eu digo, atinge, né? Vai lá, dá a sua opinião, cara, é importante. Fala sobre isso com seus pais, fala sobre isso com seus amigos. Coloque à frente não só as futilidades da sua vida, nos seus stories no Instagram. Não poste só fotos suas, entendeu? Coloque lá um protesto, algo que você acredita. Se você é contra o Bolsonaro, manda ver. Se você é a favor do Bolsonaro, sai daqui. E eu acho que você tem que achar um caminho, sabe? Para se expressar, é importante se expressar, porque igual eu falei, dar a sua opinião vai te aproximar de muitas pessoas boas, vai te dar papos muito interessantes, entendeu? Principalmente se você tem uma opinião mais líquida também, sabe? Não é tão apegado a uma opinião, porque isso vai... Essas concepções que você tem, elas precisam ser debatíveis também, sabe? Comigo isso aqui não tem papo, é isso. Beleza, não vamos falar sobre esse assunto, mas e outros assuntos? O que você sabe mais falar? Entendeu? Se você quer ser um cara legal, quer ser uma mina inteligente, um cara inteligente, tenha conhecimento, busque pessoas ouvindo, aprenda a escutar o próximo, aprenda a ouvir as opiniões do próximo e em eventuais oportunidades, dê a sua opinião. É muito importante, realmente, por todos esses motivos que eu falei. Isso vai ser até libertador, muitas vezes, sabe? Quando a gente está na terapia, muitas vezes o terapeuta ele vai te indagar, sabe? Ele vai te indagar para que você argumente em relação a algo que você tá lá falando. E é um exercício muito bom, cara, né? Fazer terapia por causa disso. Porque te coloca para você rever as suas opiniões, as suas crenças. E eu acho que é por isso que você deve dar a sua opinião, deve pensar em ter as suas convicções questionadas e também expressar, sabe? Se expresse, entendeu? Não fique numa caixinha, não fique num potinho, não fique num nível de futilidade que, eu não gosto de ver gente que só fala sobre si mesmo ou que só o único talento da pessoa é ser bonito, tá ligado? Isso me irrita. Por isso que eu acho que eu gosto bastante de ouvir podcasts, porque as pessoas estão ali falando sobre elas, sobre o que elas acreditam muitas vezes, né? E não só vivendo de aparência, sabe? Acho que a mente, ela é algo muito lindo. E existem conexões que a mente pode fazer que o corpo não faz. Está diretamente ligado às suas opiniões e convicções. Então acho que o episódio é isso. Não tem muito mais a acrescentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, e estiver no YouTube, né? Eu não falei com vocês do YouTube, mas lembra de se inscrever aí, tá? Por favor. Dá um likezinho, vai ajudar bastante. Manda pros seus amigos. Manda pro seu amigo aí que dá muita opinião. E eu tenho certeza que eles vão gostar, tá? Um abraço do Iguinho e é isso. Valeu.